Enquanto isso, quem já escreveu, vai abrindo a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4. E hoje eu quero mostrar para você o melhor remédio contra a ansiedade e preocupação. Qual que é o melhor remédio contra a ansiedade e preocupação? Não tem na farmácia. Não adianta, né? Não tem em laboratório de manipulação, não tem. Qual que é o melhor remédio contra a ansiedade e preocupação? Fala comigo, oração. Exatamente. Mas tem a maneira certa, né? Nós vamos entender isso aqui hoje, vai te ajudar bastante. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Abra sua Bíblia lá. Filipenses 4, 6. Hoje eu vou pregar para você que está preocupado, para você que está ansioso, para você que está ansiosa, para você que está esperando as coisas acontecerem na sua vida, não acontece, para você que tem um problema para resolver e não sabe como vai resolver, ou não só você, mas que tem alguém na tua família desse jeito, que está ansioso, está preocupado, está angustiado, isso aqui vai te ajudar bastante, como me ajudou no momento que eu precisei. Então diz assim, ó, Bíblia corrigida primeiro, depois eu vou ler ali, na Bíblia NVI, tá? Diz assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. De que maneira? Pela oração e súplica com ação de graça. Então, meu irmão, não existe outro remédio melhor para quem está inquieto, ansioso, preocupado, do que a oração. Mas presta atenção que essa oração aqui não é uma oração que você recebe de alguém. Não é uma oração que alguém vai fazer por você que está inquieto, por você que está preocupado, por você que está ansioso. Essa oração aqui é uma oração que só funciona quando é você quem faz. Está ouvindo o que eu estou falando, sim ou não? Essa oração para quem está inquieto, ansioso, preocupado, é uma oração que só funciona quando a própria pessoa é quem faz. O ansioso é quem tem que orar. O inquieto é quem tem que levar a Deus as suas necessidades. É aquilo que o está inquietando, aquilo que o está deixando ansioso e preocupado. Tem alguma coisa te preocupando hoje? Tem, a gente é ser humano. A gente vive pensando em como resolver as coisas, pensando em como solucionar os problemas. E isso vai começando a inquietar. Isso vai começando a preocupar. Isso vai começando a trazer ansiedade. Tanto é que o mal do século hoje é o quê? Ansiedade. Só que não adianta nada contra os tratamentos, ao contrário. É até bom você procurar um profissional, tratar, né? Seja psicólogo, psiquiatra, seja o remédio. Mas quando o problema é emocional, lá na alma, como é que o remédio vai chegar lá? O remédio ele chega até onde o limite dele, que é o corpo. Às vezes o problema é emocional. E, meu irmão, não adianta. Não existe remédio melhor para essa questão da alma, para qualquer questão emocional, do que a oração. Isso eu falo para você, conhecimento de causa. Mas repito, não é aquela oração que você recebe. Você pode até receber, você pode até pedir uma oração. Se você estiver preocupado, ansioso, vai ajudar? Vai. Mas o que vai resolver é quando você, que está ansioso, inquieto por qualquer coisa, você abre a tua boca e faz o quê? E ora. Como é que tem que ser essa oração, pastor? Como eu sei que essa oração realmente funcionou? Eu vou explicar para você. Versículo seguinte mostra. Versículo seguinte diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em quem? Em Cristo Jesus. Então vamos lá. A oração, ela funciona para ansiedade, para preocupação. Quando quem está preocupado ora. Quando aquele que está ansioso faz o quê? Ora. Mas aquele que está ansioso e preocupado, presta atenção, ele não pode parar a oração, ele não pode sair de uma oração sem que ele receba essa promessa aqui, ó, a paz de Deus. Presta atenção, tem tempos, tem casos, tem momentos na sua vida que você está ansioso ou preocupado ou tão angustiado, que você tem que entrar em oração, seja no seu quarto, seja lá no seu banheiro, um lugar onde você escolher, ou na rua. Tem gente que gosta de orar andando na rua, né? Do jeito que você achar melhor. Mas essa oração não pode parar, ou melhor, você não pode sair dela enquanto você não estiver em paz.
Eu não sei quanto tempo tem que demorar uma oração. Até brinquei domingo. Falei, tem gente vivendo uma vida espiritual de miojo. Quanto tempo demora o miojo para ficar pronto? 3 minutos, né? De vez em quando é bom, ajuda, né? Na correria. Mas come miojo a vida inteira para você ver o que vai acontecer com você. E com 1 mês, 2 meses, 3 meses comendo miojo, você vai ficar doente. Você tem que gastar mais tempo preparando uma comida de verdade, arroz, feijão, uma carne, a salada, cozinhar legumes, porque o que sustenta é isso. Sim ou não? Isso não dá para fazer rapidinho. É a questão espiritual. Eu até falei, Deus ouve oração de 1 minuto, 2, 3 minutos? Claro que ouve. Mas às vezes a oração que você está precisando falar com Deus tem que demorar mais tempo. Até que você receba essa paz. Porque tem gente que vai orar 5 minutos e não vai resolver. A paz não vai chegar. A angústia não vai sair. A preocupação não vai embora. Falando de conhecimento de causa. Às vezes você tem que ficar ali, esse tempo, 10 minutos, 20 minutos, meia hora. Irmão, não interessa o tempo. Se você sair daquela oração e não sair dali em paz, volta de novo a orar novamente. De onde o Senhor tirou isso, pastor? O exemplo do próprio Senhor Jesus. A Bíblia fala que Jesus lá no Getsemane, quando ele foi orar, não vai dar para a gente ler aqui, mas quem já leu essa passagem na Bíblia? Jesus no Getsemane. Tá. Você sabe o que significa Getsemane? Quem sabe? Lugar da prensa. Ali era um lugar em que se prensava a azeitona para fazer azeite. Getsemane era o lugar da prensa. Pressão, entendeu? E não era à toa esse nome, porque Jesus, naquele dia, naquele lugar, Jesus estava vivendo a maior pressão que um ser humano poderia viver. Tanto é que a pressão foi tão grande, quem já ouviu falar que Jesus ele suou o quê? Sangue. Gotas de sangue. E a medicina explica isso. Você sabia que a medicina explica que isso é um fenômeno possível? É quando o corpo ele é submetido a um estresse, a uma pressão tão grande, que o sangue ele vaza das veias e passa para o sistema de refrigeração do corpo e começa a sair, no lugar do suor começa a sair sangue. Isso aí é causado por um estresse, uma pressão muito grande. E Jesus ali está naquele momento de pressão tão grande, por quê? Porque ele sabia o que haveria de passar. Estava próximo, estava chegando o que ele tinha que passar. E aí se você vê Jesus orando, presta atenção no pastor, você vai lembrar. A Bíblia fala que ele fala para os discípulos assim, olha, fique aqui, vigiai comigo, enquanto eu vou ali orar. E se afastando um tiro de pedra, orava. Aí a Bíblia fala da oração que Jesus fazia. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Aí Jesus volta para os discípulos. Encontra os discípulos fazendo o quê? Dormindo. Não significa que a oração de Jesus foi só essa, tá? Algumas palavrinhas não. Não sei quanto tempo ele passou ali orando. Mas não foi 1 minutinho, porque deu tempo dos discípulos pegar no sono. Pensa comigo. Ele volta lá e encontra os discípulos fazendo o quê? Dormindo. Aí ele dá uma bronca nos discípulos. Mas nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo, orai, para que não entreis em tentação. Aí ele volta e vai fazer o que de novo? Por que Jesus foi orar de novo? Você já tinha orado? Fala comigo assim, porque a pressão continuava. Ele ainda não tinha recebido o quê? A paz. Ele vai orar de novo. Aí ele ora, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, faz a tua vontade. Mas, em outras palavras, me ajuda a aguentar, me ajuda a passar por isso que eu tenho que passar. Aí ele volta nos discípulos de novo, encontra os discípulos de novo, o quê? Dormindo. Significa que ele não orou pouco tempo de novo. E aí ele dá outra bronca. Olha, ora, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, vocês precisam orar. E ele volta, pode ler lá, a 3ª vez para a oração. Então Jesus ora 3 vezes. Por quê, pastor? Porque só nessa última vez a Bíblia diz que vem um anjo do céu e o consola. No momento que o anjo do céu vem, traz aquele consolo, aquela paz, aí ele volta aos discípulos e diz, agora podem dormir, podem descansar. É chegada a hora de que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores. Ou seja, Jesus voltou à oração quantas vezes foi necessário até que ele recebesse o quê? A paz. Presta atenção, se você saiu de uma oração, presta atenção, se você entrou numa oração angustiado, se você entrou numa oração aflito e saiu da oração do mesmo jeito, volta e vai orar de novo. Você não orou direito. A oração, ela tem que te deixar em paz.
A oração feita da maneira certa, quando você sair daquele quarto, você vai estar em paz. Quem está entendendo o que o pastor está explicando, diga amém. Às vezes falta isso. Tem gente que entra para orar angustiado e sai angustiado. Mas eu já orei, então vai lá e ora de novo. Mas quantas vezes no dia, pastor, vou ter que orar? Quantas vezes for necessária? Já teve tempos, como eu falei aqui na minha vida, que de 5 em 5 minutos eu estava orando. Por quê? Porque a aflição, o momento era tão difícil que eu orava, ficava em paz. Daqui a pouco eu saía dali, ia fazer as coisas, daqui a pouco olha aquela pressão de novo, aquela angústia de novo. O que eu fazia? Eu ia orar de novo. Quem está entendendo, diga amém. Não tem outro remédio, meu irmão, para pressão, para preocupação, para ansiedade, não tem outro remédio. Qual que é o remédio? Oração. E aquela oração que você abre a tua boca. Aquela oração que você leva a Deus as suas necessidades. Nesse caso, alguém pode até orar por você, mas a oração que vai resolver aqui dentro essa preocupação é aquela que você abre a tua boca e fala com Deus. Ali, ele diz, volta no versículo 6, ele diz assim, põe na Bíblia NVI, para mim fazendo favor, Heloísa. Ele diz assim, não andem ociosos por coisa alguma. E está sendo claro ali, por coisa alguma, porque a gente acha que tem coisa que a gente pode ficar ansioso. Não, pastor, mas é questão das contas que a gente tem para pagar. Como é que eu não vou ficar ansioso? A Bíblia está dizendo que é coisa alguma. Não, mas é alguém na minha casa que está doente. Como é que eu não vou ficar preocupado? A Bíblia está dizendo que é coisa alguma. Está lá. Mas em tudo, por meio da oração e da súplica com ação de graças, apresentem os seus pedidos a quem? A Deus. Eu lembro de um caso que o meu irmão veio falar comigo. Ai, pastor, nossa, eu estou passando uma luta, e aí eu vou ter que fazer lá um exame, um não sei o que lá, não sei aonde. Ai, pastor, eu estou tão assim, eu estou tão ansiosa, eu já fico pensando, já fico angustiado. Eu virei para ela e falei assim, vai orar. Ela ficou brava comigo. Pastor, mas isso aí eu já sei. Eu falei, então faz. Mas o senhor tinha que orar por mim. Ora por mim, pastor. Eu falei, deixa eu explicar para a senhora. Por mais que eu ore, eu não consigo tirar isso de dentro da senhora se a senhora mesmo não orar. Isso não é coisa da minha cabeça não, você quer ver? Acho que é Tiago, eu não sei se eu marquei aqui, Tiago, eu não marquei aqui, mas é Tiago 5,17. Coloca para mim aí, Luiz, deixa eu ver se eu acertei. Peraí. Tiago 5, não é 17 não, peraí. Deixa eu ver. É 13. Tiago 5,13. Olha isso aqui. Está alguém entre vós aflito? Peça oração. Amém? Amém nada. Está alguém entre vós aflito? Faz o quê? Ore. Está dizendo aqui, você mesmo que está aflito, é você quem tem que ir? Tem coisa que só pedir oração, tem casos que não adianta. Tem caso que o aflito, quando a questão é a aflição, é o próprio aflito que tem que orar. Ele tem que pôr para fora para que Deus cumpra o que diz no versículo 7 lá de Filipenses 4. Para que a paz entre no coração dele. Diga glória a Deus. Quem está contente, cante louvores. Na tradução, acho que a Bíblia, a linguagem de hoje. Põe a linguagem de hoje para mim, Luiz, fazendo favor. A linguagem de hoje? Não, acho que não é não. É a NVI. NVI. Aqui a NVI fala, alguém sofrendo entre vocês? O que diz ali? Que ele faça o quê? Que ele ore. Irmão, não adianta, tem sofrimento que não adianta você só pedir oração. Não estou dizendo que não posso, pelo amor de Deus. Pastor, então não pode mais pedir oração para o senhor? Não, estou aqui para ajudar. Amém? Se for possível, na minha parte, eu estou aqui para te ajudar. Mas entenda, não é que o pastor não queira, te ajudar. Mas eu tenho que te ensinar a verdade. E tem coisa que você mesmo tem que colocar para fora. Se você está aflito, tem certos sofrimentos, irmão, que se você não orar, a paz de Deus não vai entrar no teu coração. E eu não estou falando de qualquer oração, de cumprir uma obrigação de estar ali 3, 5 minutinhos, não. É de orar de verdade, até aquilo sair de dentro de você. É orar mesmo. Não tem como não funcionar. Eu entendo Filipenses 4,6 como uma promessa. Volta lá. Você vai ver que é uma promessa. Volta aí para Filipenses. Filipenses 4,6. Então, qual que é a promessa que está aqui? Sempre que você vê na Bíblia, Deus dizendo assim, se você fizer isso, eu vou fazer isso, é uma promessa de Deus.
Deus está prometendo, se você fizer assim, eu vou fazer assim. Então Deus, em outras palavras, está dizendo assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma. Deixa eu ler na NVI, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Isso é uma ação nossa, falo, isso é uma ação minha. Isso eu tenho que fazer, ninguém pode fazer por mim. E aí Deus promete uma ação dele. Qual que é a ação dele, ó? E a paz, então a paz de quem? Não é uma paz, irmão, que vem de você. Se você orar, Deus está prometendo que vai dar uma paz dele. A própria paz dele. E como que é a paz de Deus? A paz de Deus que excede todo o quê? Entendimento. O que é uma paz que excede todo entendimento? Deixa eu explicar para você. É uma coisa que nem você, nem as pessoas conseguem entender. Sabe quando alguém olha assim e fala, meu Deus, com tudo isso que você está passando, com tudo que você está enfrentando, como é que você consegue ficar em paz? É uma paz que excede o entendimento. Até você se estranha e fala, meu Deus, com tudo isso que eu estou passando, não era para eu estar preocupado? Não é estranho isso? Não, não é. E quando você ora de verdade mesmo, você recebe essa paz. As pessoas não conseguem entender. Tua família está desse jeito, teu filho está assim, e você não está preocupado? Não. Porque eu orei. E Deus me deu o quê? Diga glória a Deus. Olha para o pastor, a oração de Jesus impediu ele de passar pela cruz? Não, ele ia passar pela cruz, mas agora ele passou como? Em paz. Você não vê Jesus nem falar nada. Ele foi como uma ovelha muda, porque ele foi consolado em oração antes de passar por aqui. Então, às vezes, a oração não vai mudar a situação, mas ela vai mudar você. Ela vai mudar a tua maneira de enfrentar a situação. Tem gente que quer que a oração sirva apenas para mudar a situação. Não, pastor, se a oração mudar a situação, para mim já resolveu. E se a oração não mudar a situação? Às vezes pode ser que a oração mude você primeiro, antes de mudar o quê? A situação. Mude você. Você comece a passar por aquela situação de maneira pacífica, tranquila. Você vai receber paz para enfrentar aquilo. O problema não vai desaparecer de uma hora para outra, mas você vai receber o quê? Paz. Diga glória a Deus. É isso. Até antes de resolver o problema, primeiro você tem que ter paz. Então diz ali, ó, e a paz que excede todo entendimento, olha o que ela vai guardar. Ela vem para isso, ó, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. A paz de Deus vai guardar você. Mas entenda, se você saiu de uma oração do mesmo jeito, volta e vai orar de novo. Ou fique ali, até que você realmente receba a paz. Gosto muito de um hino antigo. Ele chama em fervente oração. E uma dos trechos desse hino, ele fala, né? Se orares, porém, sem que o teu coração tenha a paz que o Senhor pode dar, é porque não sentiu que sua alma se abriu, tudo, deixando no altar. Quem conhece esse hino? Misericórdia, tô ficando velho. Esse é antigo. Luiz de Carvalho, alguém conhece? Deixa eu ver. Só eu. Meu Deus do céu. Vamos ensaiar esse hino para a gente cantar aqui, viu, Camilo? Pensa num hino lindo, bonito demais. E ele fala isso, né? Se você não recebeu a paz, é porque tua alma não se abriu, deixando tudo no altar. Porque não tem como. Quando você rasga o coração mesmo, você ora diante de Deus, você sai da oração em paz. Tem que sair. E não adianta alguém vir orar por você. É você que tem que fechar a tua porta lá, colocar a cara no travesseiro para não assustar os vizinhos. E se tiver que gritar, chorar, ali você tem que fazer. Rasgar mesmo o teu coração, até que você saia daquela oração em paz. Falo para você de experiência própria. Quando realmente você faz uma oração e chegou até Deus, você sai daquele quarto, você sai daquele lugar, você sai daquela oração flutuando. Diga glória a Deus. Alguém pergunta, mas mudou a situação? Não mudou, mas mudou aqui dentro. Aqui dentro já está diferente. Diga graças a Deus. Tem que acontecer isso. E aí tem uma terceira parte que é nossa, que está no versículo 8 também. Depois que eu orei, depois que Deus me deu a paz, o que eu tenho que fazer? Ele diz assim, ó, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso o quê? Nisso pensa. Essa parte também é nossa, presta atenção. Uma vez eu estava lendo aquele livro da pastora Joyce Meyer que chama Campo de Batalha da Mente. Alguém já ouviu falar desse livro? É um livro muito bom, se tiver oportunidade, leia. Já leu? Muito bom. E ela fala assim, ó, você precisa pensar
sobre o que você está pensando. Como assim, pastor? Aquilo me ensinou bastante. Sabe por quê? Às vezes a gente não se preocupa com aquilo que nós estamos pensando. E os nossos pensamentos, eles são tão importantes, porque eles influenciam as nossas emoções. Você é influenciado por aquilo que você pensa. Seus pensamentos influenciam suas emoções, influenciam suas ações. Coisa séria. Se ele está dizendo ali, nisto pensai, é porque nós temos que aprender que nós somos responsáveis por aquilo que a gente pensa. A gente pode dirigir, eu ainda marquei aqui, a gente pode dirigir os nossos pensamentos, a gente decide no que a gente vai pensar. Por quê? Porque tem gente que sai da oração em paz, só que no primeiro pensamento negativo que vem, ela já deixa aquilo crescer, ela já deixa aquele pensamento tomar conta, e aquela angústia, tristeza, preocupação, aflição, volta tudo. Irmão, se você foi limpo na oração, se mantenha limpo. Como assim, pastor? Mantenha-se limpo. Cuidado com aquilo que você vai o quê? Pensar. Você pode dirigir os seus pensamentos, você pode conduzir, como eu coloquei aqui, você pode direcionar os seus pensamentos para que eles sejam pensamentos positivos ou pensamentos o quê? Negativos. Você pode. Quando vem um pensamento negativo, ele vai vir, não tem jeito. Mas você pode repreender ele e falar, está amarrado em nome de Jesus, Satanás. Eu não vou duvidar do que Deus já fez. Vou continuar com essa paz no meu coração. Amém? Eu entreguei nas mãos de Deus e Deus está o quê? Cuidando. Porque quando você sai da oração, a batalha não terminou. Você vai sair em paz. Mas o diabo vai continuar tentando roubar aquela paz. Você saiu em paz por quê? Porque você entregou a Deus e agora você crê que Deus está fazendo o quê? Deus está cuidando. Mas aí o diabo começa a vir na sua mente. Mas e se acontecer isso? Mas se acontecer aquilo? E se não der certo? E se isso? E se aquilo? Você tem que repreender. Está amarrado, Satanás, em nome. Já deu certo, Deus já abençoou, Deus é comigo. Eu tenho certeza que a palavra de Deus fala isso, fala aquilo outro. Amém? Cuidado, irmão. Tem gente que só deixa pensamentos negativos tomarem conta da sua mente. Isso não adianta, ninguém pode fazer por você. Você é quem tem que decidir o que você vai ficar pensando o dia inteiro. O dia inteiro fica remoendo o problema. Não come, não dorme, não se alimenta. Ah, pastor, mas não tem como não pensar. Tem, porque a Bíblia está dizendo, nisso pensar. Se a Bíblia está mandando você pensar, porque você tem controle naquilo que você pensa. Eu tenho, pastor? Tem controle. A Bíblia está falando, você tem que pensar em coisas que são honestas, justas, puras, amáveis, que tem boa fama, que tem alguma virtude, que tem algum louvor. Pensa nisso. Fala para o irmão do seu lado, fala, o controle é seu. Fala, você controla o que você pensa. Amém? Você controla. A escolha é sua. Tem gente que só pensa derrota, só pensa fracasso. Tem gente que só pensa negativo. E aí ninguém pode fazer isso por você, meu irmão. Essa responsabilidade é nossa, diga glória a Deus. Deus, eu preciso controlar o que eu estou pensando. Não, eu não posso deixar esses pensamentos tomar conta da minha mente. Pensamento negativo, pensamento de derrota, pensamento de fracasso. Não. Falei esses dias para uma moça. Ai, pastor, porque eu fico pensando que eu sou um estorvo na vida das pessoas. Ai, que eu fico pensando que eu sou atrapalho. Eu dei uma bronca nela, não gostou, ficou chateado comigo. Mas você sabe que quem ama fala a verdade, não fala? Eu falei, para com isso. Eu falei, não, você é um estorvo na vida das pessoas se você quiser. Se você decidir ser uma bênção na vida das pessoas, você vai ser uma bênção na vida das pessoas. Isso é decisão sua. Para com essa autocomiseração de, eu só atrapalho as pessoas. Que as pessoas falam que eu só atrapalho. Eu falei, olha, como imagina a sua alma assim? Para com isso. Toma decisão, não, eu sou uma bênção. Onde Deus me colocar, Deus vai me usar lá. Eu vou ajudar as pessoas. Eu vou ser um instrumento de bênção. Eu vou ser usado por Deus para abençoar as pessoas. Eu vou fazer a diferença onde Deus me colocar. Isso ninguém pode pensar por você. É você que tem que pensar no que é bom. Diga glória a Deus. Mas eu me vejo só atrapalhando as pessoas. Eu dei uma bronca nela. Assim, para de pensar desse jeito. Começa a pensar diferente, que você é uma bênção, que você é instrumento de Deus. Quer que eu falo o quê? É verdade. Não. Verdade, não. Está entendendo, sim ou não? Falei, acorda, para com esses pensamentos bobos aí. Para com esses pensamentos bestas. Isso aí quem tem que decidir é você. Se eu falar, não, eu vou ser uma bênção, eu vou ser uma bênção na vida das pessoas.
Quem decide isso? Sou eu. Não é ninguém que vai decidir isso por mim. Não é ninguém que vai dizer assim, olha, você é um atrapalho. Talvez eu possa ser para aquele. Mas se eu decidir ser uma bênção, talvez para mais 100 eu vou ser uma bênção. Pode ser que para um não seja. E nem Jesus conseguiu ser uma bênção para todo mundo, mas ele foi para a maioria. Diga glória a Deus. Pronto. Pode ser que um não ache que você seja uma bênção, mas tem 1000 que acha que é, e pronto, acabou. Eu vou pensar nos 1000 que acham que eu sou, e não vou ficar pensando naquele que não acha. Quem entendeu, diga amém. Cuidado com o que você está pensando. Pergunta para esse irmão do seu lado, o que você anda pensando? Fala para ele. Só para ele refletir. O que você anda pensando? Pastor, eu ando pensando lá na guerra do Irã. Mas o que eu fico pensando lá na guerra do Irã, meu Deus, a guerra do Irã. Fica acordado a noite toda, né? Pensando coisa que não tem nada a ver, não. Eu vou pensar nas coisas de Deus, vou pensar em Deus. Amém? Ai, fico pensando, assisto lá as notícias, depois fico pensando, oh meu Deus, pensando naquela mulher que morreu, no outro que foi assassinado. Olha isso, tá vendo? Eu tô brincando aqui, mas tem gente que é assim, sabia? Tem gente que deixa coisas ocupar o pensamento, e às vezes que nem indo para ela, vai trazendo para ela, aquilo fica ocupando o pensamento dela. Não, vou ficar pensando nisso, não, pensar em coisa boa. Quem entendeu, diga amém. Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 34. Vamos continuar que tem mais aqui. Falando isso, a guerra acabou, viu? Amém? Bora pensar na guerra. Esperamos que tenha acabado. Só que é bíblico, né? Ainda vão ter muitas aí, até que Jesus venha, vão ter muitas. Tem como não, né? Mateus 6, 34. Uma coisa, meu irmão, que o diabo trabalha muito para colocar preocupação e ansiedade na vida das pessoas. Aflição, o que é, pastor? É o amanhã. O ser humano, irmão, ele tem uma dificuldade muito grande em deixar o amanhã para quando? Amanhã. A gente tem mania de querer resolver o amanhã quando? Hoje. Isso aí é problemático, isso aí é problema. Jesus já sabia que a gente era assim. E ele vai deixar o conselho para nós. E não tem jeito melhor de viver. Fala assim comigo, ó, o melhor jeito de viver, fala assim, é um dia de cada vez. Exato. O melhor jeito de viver é esse. Por isso que tem tanta gente angustiada, aflita, preocupada, porque tem essa dificuldade que é nossa, estou falando nossa, todos nós seres humanos, de deixar o amanhã para quando? O amanhã. Olha o que diz ali. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Quem é que está falando isso aqui? Jesus. Por que Jesus está falando isso? Porque ele conhece a gente. Ele sabe que a gente está aqui hoje, preocupado com o quê? Amanhã. Está aqui comendo hoje, dizendo, meu Deus, o que eu vou comer amanhã? Está aqui vestido hoje, dizendo, mas o que será que eu vou vestir amanhã? Para com isso. Para, meu irmão, olha lá, ó. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Olha a regrinha aqui, ó. Basta cada dia o seu mal. O que é que significa isso? Põe na Bíblia NVI, ô Heloísa, fazendo favor. Essa regrinha aqui, ó, a regra de sobrevivência, ó. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus próprios problemas. Irmão, isso aqui é uma regra de sobrevivência que a gente ignora. Por que tem gente que não está conseguindo sobreviver, está sucumbindo de preocupação, de angústia, de ansiedade? Simplesmente por causa disso. Por quê? Porque tem um peso determinado para cada dia. Deus determinou. Quando eu estou vivendo o dia de hoje, resolvendo os problemas de hoje, e nem sequer estou dando conta, eu ainda quero trazer os problemas de amanhã, esse peso vai ficar o quê? Maior. Vai ficar maior do que deveria ser. Jesus dividiu certinho, está dizendo assim, ó, basta a cada dia os seus próprios problemas. Para com isso, meu irmão, porque quem te garantiu o amanhã? A gente quer cuidar de coisa que não é da nossa conta. Como assim que não é da nossa conta? Ué, quem disse que amanhã você vai estar aqui? Pronto. Começa por aí. Não, mas se eu tiver, pastor, eu tenho que resolver. Como é que eu vou pagar a conta semana que vem? Se semana que vem você estiver aqui, Deus te dará condição. Amém, Jesus? Para com isso. Para de ficar trazendo os problemas de amanhã para hoje. E amanhã tem que fazer isso e nem dorme hoje, né? Deixa de viver hoje preocupado com o quê? Porque daqui a um tempo, porque não sei o quê, porque não é errado você se planejar. Não confunda as coisas, porque tem gente que vive assim,
usa, né, esse entendimento de maneira errada. Não planejo nada, pastor, não planejo nada, eu vou vivendo. Não é errado você se planejar. A Bíblia fala para você ter um azeite extra. A Bíblia fala isso, sobre você ter consciência, né, daquilo que você está fazendo. Não é viver de qualquer maneira. Mas, meu irmão, isso não significa que você tem que deixar de viver hoje preocupado com o quê? Amanhã, porque tem gente que deixa de viver hoje, deixa de comer hoje, deixa de dormir hoje, porque por causa das coisas que tem que resolver amanhã. E nem chegou ainda. Nem chegou ainda. Está entendendo, sim ou não? Segue o conselho de Jesus. Eu anotei aqui para falar para você, ó. Cadê? A melhor forma de cuidar das coisas que devem ser feitas amanhã e não estão no nosso controle é confiar em Deus. Amém? Porque tem coisa que não está no seu controle. E se você quiser controlar, meu irmão, você vai sucumbir, você não vai aguentar. Confie em Deus que amanhã Ele vai sustentar. Desde a época do povo de Israel lá no Egito, olha como é o ser humano. Deus lá no deserto estava sustentando o povo de Israel. No deserto tem como você plantar. Como é que você vai colher? Não tem como você caçar, não tem bicho. Então Deus falou assim, povo de Israel, eu vou sustentar vocês. Como é que Deus sustentou o povo de Israel no deserto? Deus falou, vou mandar todo dia um maná. Todo dia. O único trabalho de vocês vai ser confiar que eu vou mandar e recolher o suficiente para cada dia. A medida que Deus deu chamava Gomer. Cada família, quando colhia um Gomer, olha que coisa tremenda. Não sobrava e nem faltava. Era a medida perfeita que Deus dava. É o que você precisa para um dia, Deus falava para o povo de Israel. Não queira juntar mais para o dia de amanhã. Por quê? Porque vocês precisam confiar que amanhã eu vou mandar de novo. Mas como que o povo é? Ia lá, juntava um Gomer por dia e falava assim, mas vai que amanhã Deus não manda. Vamos pegar um pouquinho a mais. Vamos juntar um pouquinho a mais. O que Deus fazia? No outro dia amanhecia como? Quem lembra? Podre, cheio de bicho. Era Deus falando, vocês precisam confiar em mim. O ser humano tem mania de querer resolver as coisas para amanhã. Não era para resolver nada para amanhã. Era para pegar para comer naquele dia. E confiar que no outro dia Deus ia mandar de novo. Deus está tentando ensinar isso para a gente faz muito tempo, irmão. Porque o povo trabalhava já hoje, já de olho no amanhã. Consegui de hoje, consegui. Vamos trabalhar mais um pouquinho para ficar para amanhã já. Todo o trabalho que era feito para amanhã era vão. Deus não deixava render, estragava. Sabe por quê? Porque aquilo que eles pegavam a mais, fala comigo assim, ó, era dúvida. Era desconfiança do caráter de Deus. Irmão, a gente não gosta. Se você falar para uma pessoa assim, amanhã eu vou te trazer o dinheiro. E a pessoa falar para você assim, não, me dá hoje porque vai que amanhã você não traz. Você vai ficar chateado, sim ou não? A gente não gosta que a pessoa desconfie do que a gente fala. Do nosso caráter, daquilo que a gente disse. Não, imagina Deus. Se eu gosto de cumprir o que eu falei, você imagina Deus. Diga glória a Deus. Por que eu vou desconfiar de um Deus tão fiel? Se amanhã Ele falou que vai dar, Ele vai dar. Eu vou me preocupar? Não, eu só vou recolher o que precisa hoje. Quando Jesus orou a oração do Pai Nosso, que está pertinho aí. Quer ver? Volta um pouquinho aí. No versículo 9. Você está no capítulo 6, versículo 9. Quer ver? Olha a oração do Pai Nosso, ó. Vocês devem orar assim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como na terra como no céu. Olha o 11. O pão nosso de cada dia, dai-nos quando? O que é isso? É Jesus dizendo, não se preocupe com o quê? Amanhã. Ora a Deus pelo hoje. Deus, hoje eu preciso disso. Hoje eu preciso de tal coisa. Hoje eu preciso de uma resposta. E confia que amanhã Deus vai mandar de novo. Diga glória a Deus. Deus sempre manda. Se você pedir o pão de hoje, Deus vai mandar o de hoje. E o de amanhã Ele vai mandar de novo. A ansiedade, a preocupação é uma certa desconfiança até do próprio Deus. Pastor, mas eu não quero desconfiar de Deus. Não estou desconfiando de Deus. Mas é o que nós passamos para Deus. Quando a gente junta o maná para amanhã. A gente está dizendo, Deus, eu não confio que amanhã o Senhor vai mandar de novo. Então eu já estou me adiantando. Não faz isso. Quanto mais a gente confia em Deus, menos a gente pensa no amanhã. Sabia disso? Menos o amanhã nos preocupa. Quanto mais a gente confia em Deus, menos o amanhã nos deixa angustiado, preocupado. O Deus que me sustentou até aqui, Ele vai continuar.
Olha o que ele diz no versículo 31, rapidinho. Ele diz assim, ó, pode colocar na Bíblia NVI mesmo. Não andeis, a NVI, lá. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Aquilo que eu falei, a gente tem mania de estar comendo hoje, já preocupado. E amanhã, o que eu vou comer? E amanhã, o que eu vou vestir? O que eu vou beber? Olha o versículo seguinte. Os gentios é que correm atrás dessas coisas. Gente, é quem não tem conhecimento de Deus, né? Quem não conhece a Deus. Mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam delas. 33, todo mundo conhece. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão o quê? Acrescentadas a você. Diga glória a Deus. Busca Deus. O amanhã Deus vai dar. Deus vai mandar, Deus vai prover, Deus proverá. Diga graças a Deus. Vamos encerrar, vamos rapidinho para 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Então, olha, melhor remédio para preocupação e ansiedade é oração. Oração sincera, oração até que receba a paz de Deus. Essa oração funciona, meu irmão. Amém? Deus prometeu que daria paz. Outra coisa, cuidado com o que você tem pensado. Cuidado. Hoje eu estava pregando de manhã, eu dei risada de uma senhora que ela falou assim, pastor, eu ficava na internet lá, no celular, pesquisando lá, problema que eu tenho, que o médico disse que eu tenho, pesquisando qual é os sintomas. Aí eu ficava lá, pesquisando. Quem tem esse problema dá isso. É isso mesmo que me dá, olha lá, eu estou desse jeito mesmo. Quem tem esse problema dá tal coisa. Eu estou sentindo sujar. Ela falou assim, pastor, aquilo estava tomando conta da minha cabeça. Ela falou, eu estava pensando só nisso 24 horas por dia. Aí passava mais 5 minutos, eu ia lá de novo. Eu senti um negócio, eu ia lá. Quem tem esse problema sente o quê? Eu falei, daqui a pouco você vai ver. O Google vai falar assim, quem sente esse problema vai morrer. Aí a senhora já pensando besteira. Ela falou, não, eu tenho que parar com isso. Eu ficava lá 24 horas lá, preocupada, procurando. Aí eu ficava, sente isso, sente aquilo, sente aquilo. Aí cada um fala uma coisa, aí o outro fala que é, o outro fala que não é. Eu estava ficando perturbada com isso. Eu falei, chega. Começa a pensar no que é bom, começa a pensar em coisa boa, diga glória a Deus. Para, meu irmão, de emprestar sua mente para o diabo. Outra coisa, o amanhã pertence a quem? A Deus. E a última coisa que eu quero falar para você, confia no cuidado de Deus. Deus que cuidou de você até aqui, irmão, Ele vai continuar cuidando. Sabe qual que é a dificuldade que às vezes a gente tem? Nós temos que orar por isso. Às vezes nós temos dificuldade de enxergar o cuidado. Irmão, tem gente que não consegue ver, ela só consegue ver as dificuldades, só consegue ver as lutas, só consegue ver as batalhas, ela não consegue enxergar o que Deus tem feito. Começa a se esforçar para enxergar o cuidado de Deus, que você vai começar a ver que Deus tem cuidado de você até nas coisas mais pequenas. Nas mínimas coisas Deus tem cuidado de você. É boba, sabe aquela coisa? Deus, eu preciso de uma roupa. Eu tenho que achar essa roupa. Chega lá, você encontrou a roupa no lugar onde você estava procurando, dentro do valor que você podia pagar. Parece coisa simples. Mas se você orou a Deus, Deus cuidou daquilo para você. Diga glória a Deus. Coisa simples. Às vezes a gente precisa colocar o Espírito Santo em tudo que a gente for fazer e ver esse cuidado de Deus. Para que a gente deixe de ficar preocupado com tudo. Porque Ele está cuidando de todas as... Olha o que diz ali. Lancem sobre Ele toda a sua o quê? Ansiedade. Por quê? Porque Ele cuida de vocês. Ô mãe, Deus cuida do seu filho melhor que a senhora. Pode crer nisso. Confia no cuidado de Deus. A gente tem dificuldade de ver o cuidado de Deus. Quantas coisas já não aconteceram e você viu que Deus livrou? Era Deus cuidando. Agora, por que eu vou ficar a noite inteira acordado? Mas onde que Ele está? O que Ele está fazendo? Não, lembra do Salmo 127? Lembra? Vamos lembrar? Põe ali o Salmo 127, Luiz. Rapidinho. Confia no cuidado de Deus. Olha o que diz aí. Se o Senhor... É Salmo 127, 1? É 1. Salmo 127, 1. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Olha, presta atenção. Deus não está falando com isso para a gente negligenciar a nossa parte. Não é para a gente parar de trabalhar. Mas é para a gente confiar que mais do que o nosso trabalho, tem um trabalho de Deus. Amém? E Ele está trabalhando. E se Ele não trabalhar, o nosso trabalho não adianta de nada. Se Ele não fizer, irmão, não adianta. Eu tenho que parar de colocar sobre mim uma responsabilidade maior do que na verdade eu tenho.
Irmão, eu oro, eu faço a minha parte, mas vou falar de mim como pastor, tá? Que isso aqui serviu muito para mim. Se Deus não fizer, eu vou fazer? Eu falo que pastor é quem mais vive isso aqui. Se Deus não mandar, se Deus não fizer, se Deus não der o recurso, o que eu vou fazer? Nada. Não é negligenciar. Eu tenho que orar. Amém? Eu tenho que buscar, eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu não posso achar que toda a responsabilidade é de quem? É minha. Existe um trabalho muito maior de quem? De Deus. Que se Ele não fizer, por mais que eu faça, não adianta. Não adianta eu ficar ansioso, eu ficar sem dormir, eu fazer um buraco no meu chão de tanto andar de um lado para o outro lá. Tanto ficar lá a noite inteira, a madrugada inteira. Tem gente que fica assim, noite inteira. Se pelo menos aproveitasse o tempo que está acordado para orar, mas nem isso, né? Fica lá. Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Como é que... Não, esquece eu não. Vou orar, Deus. Mas se o Senhor não fizer, não é eu que vou fazer. Amém? O que mais? Se o Senhor, olha lá, não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será o guarda. Veja bem, Deus não está mandando tirar o guarda, está mandando? Não é negligenciar a nossa parte. Mas Ele está dizendo assim, que se Ele não guardar, guarda não adianta. Não é colocar a responsabilidade toda sobre o guarda. Tranca o portão da sua casa. Mas entenda que se Deus não guardar a tua casa, não adianta uma tranca, um portão, um cadeado, uma câmera, uma cerca, não adianta nada. Porque tem gente que tranca o portão de casa e fica a noite inteira acordado. Ai meu Deus, se alguém entrar aqui dentro, vai dormir. Porque não é o cadeado que está guardando, está entendendo o que eu estou falando? Tranque, mas quem guarda é quem? É Deus. Só vai ter paz quando você vive assim. Tranca o teu carro, mas sabe quem está cuidando dele é quem? É Deus. Esse é o problema. Bom, às vezes falta para nós confiar no cuidado de quem? De Deus. Quem cuida das suas coisas é Deus. Quem cuida da tua família é Deus. Quem cuida do teu casamento é Deus. Por isso tem casamento acabando. Porque a mulher está lá. O marido demorou 5 minutos. Onde é que você está? Com quem que você está? O que você está fazendo? Ou vice-versa. Né? Cadê seu celular? Está aqui, deixa eu ver. Com quem que você está andando? O que é que você está fazendo? Ah, devia estar fazendo. Cuide daquele que Deus te deu. Mas entenda que se Deus não cuidar, não adianta o seu cuidado. Tira essa atenção sobre você. Tira essa responsabilidade sobre você. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, antigamente, meu filho saía lá para as madrugadas e eu ficava a noite inteirinha acordada, porque, ai meu Deus, o que ele está fazendo? E eu pergunto à senhora que fica acordada, porque o filho está lá a noite inteira. Eu não estou menosprezando a mãe, o coração de mãe, mas estou dizendo o seguinte, a senhora acordada vai fazer o que por ele? A não ser que a senhora esteja orando. Ore, orou, agora vai dormir. Porque quem cuida é quem? Quem que cuida? Quem entendeu, diga amém. Melhor remédio para preocupação, ansiedade, seja ela qual for. Você que é o homem, eu sei a responsabilidade de um homem. Cabeça da casa, pastor, mas a preocupação é minha. Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? Ô meu irmão, o senhor está trabalhando, está se esforçando. O homem de Deus está fazendo sua parte. Amém. Ora, confia em Deus. Porque não vai adiantar o senhor ficar a noite inteira acordado, bolando, pensando, matutando como é que o senhor vai fazer, de onde o senhor vai tirar o dinheiro. Porque se o senhor trabalhou e se esforçou, Deus vai te honrar. Vai dar uma saída. Quem cuida é Ele. Se Ele não construir, não adianta. A gente não consegue sustentar a casa. Se Ele não estiver segurando. Tira a responsabilidade sobre você. Lança sobre Ele a tua ansiedade. Confia que Ele tem cuidado de vós. Fala, Deus está cuidando de mim. Amém? Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte. Que Ele merece.